Nessa aula aqui, nós iremos aprender a falar de números ordinais. Bom, quando a gente fala 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, estamos falando de números cardinais. O que são números ordinais? O nome já fala, né? Vai trazer ordem de alguma forma. Então, primeiro, vamos ver o primeiro, que é first. Depois temos second. Depois third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Certo? A gente sempre tem que focar nesse TH aqui. Não falar eight, que senão a gente está falando o 8. A gente tem que falar eighth ou seventh. Certo? Esse TH é a famosa língua no dente, né? Isso aí a gente tem que praticar até a gente conseguir fazer. Bom, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 40th, 41st, 50th, 51st. Bom, vamos lá, gente. O que a gente tem que gravar aqui na nossa mente? Eu repeti todos para vocês terem ideia de como é que é a pronúncia deles, certo? Bom, por que tem alguns aqui que estão grifados de rosa? É porque eles não seguem a regra padrão, certo? A regra padrão é você colocar TH depois do número cardinal para transformar ele em um número ordinal. Por exemplo, quando você tem aqui o 6, o 6 é sixth. Se você colocasse um TH aqui, sixth, você estaria falando sexto. Então, outra coisa, o número 4, que é fourth, four, quando você colocar o TH, você está falando fourth. Aí você está falando quarto. Então, percebam que TH é a regra padrão para transformar um número cardinal em um número ordinal. Beleza. Mas nem todos os números, né? Como tudo no inglês, sempre tem essas exceções. A primeira aqui, que a gente está vendo, deixa eu só apagar aqui, são os 3 primeiros. Por que são exceções? Porque eles têm nomes exclusivos, certo? Não segue nenhuma regra. O primeiro simplesmente é first, o segundo é second e o terceiro é third. A partir do 4 para frente, começa a ter o padrão. Então, o 4, ele é um padrãozinho, ele coloca o TH. Aí você fala o seguinte, ué, mas aqui eu coloquei TH também, por que foi grifado o 5? Porque números que acabarem com VE, que no caso o 5, que é o 5, o que você tem que fazer? Para transformar um número que acaba em VE em um número ordinal, você tem que remover isso aqui, que é o VE, colocar um F no lugar e só depois você pode colocar o seu TH. Então, fifth foi o que aconteceu aqui. Então, vocês podem perceber que está grifado porque não foi só colocar o TH. Teve uma coisinha a mais. O sexto foi só colocar o TH. O sétimo também. Agora, o oitavo é o seguinte. O 8, ele já acaba com o T. Então, basicamente, você não tem que repetir outro T aqui. Basicamente, você coloca só um H. Então, não é só colocar o TH, é um H. Então, ele foi grifado por conta disso, certo? Aqui, números que acabam em E, também é exceção. No caso do 9, ele acaba em E. Você tem que remover o E e colocar um TH. O 10 não precisou. O 11º também não precisou. Agora, esse aqui precisou? Precisou. Por quê? Como que a gente fala 12 em inglês? É 12. O que aconteceu, gente? Aqui, ó. Mesma regra, tá vendo? Nós trocaremos o VE por um F e depois colocaremos um TH. Ó, o 13 deu certinho. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Chegou no 20. O que aconteceu? 20 em inglês termina em Y. Bom, o que acontece? Se terminar em Y, você vai fazer o seguinte. Você vai tirar o Y, certo? Remove esse Y daqui. Você vai colocar IE e depois TH. Ficando 20th, certo? 20th. Beleza. Bom,
esses aqui, por que que grifaram? Bom, aqui a gente vai começar a entender os números compostos, né? Que são o 21º, 22º, 23º, 24º, 25º e por aí vai. Bom, como é que a gente vai falar esses números aí, do 20 para frente? É muito simples, você vai manter o número 20 aqui, ó. Certo? Se fosse o número 21, seria 21. Só que queremos falar 21º. Você só precisa de apagar o 1 aqui, ó, e colocar o first. 21st é o 21º. Ah, eu não preciso de colocar 20th first, não? Não, não precisa não. A primeira parte você não mexe, você vai mexer na segunda parte, certo? Então reparem que ele ficou 20 mesmo aqui, ó. Mexemos no segundo número só. Então, 21st, 22nd, 23rd. E está grifado por quê? Porque a gente usou o first, o second e o third, que não são padrões da regra do TH. Esse aqui é. Então, ok. Esse aqui não é. Porque o 5 não é. Esse aqui é, esse aqui é. Esse aqui não é por causa do oitavo. Não é por causa do nono. Esse daqui não é porque o 30 termina com Y. Da mesma forma que o 20, que o 20 termina. Certo? Então, ele não vai fazer parte, que você teve que modificar a questão do Y. Aqui também, você usou first. Aqui acabou em Y, você modificou. Aqui você teve que modificar, colocou first. Aqui era um Y, 50, né? Que é o 50. 50. Você teve que modificar. E aqui também você teve que usar o first. Então, daqui pra frente, são só essas regras que existem, né? Então, você aplicando todas essas regras, você vai conseguir falar todos os ordinais daqui pra frente. Beleza? Bom, para que a gente usa o número ordinal? Basicamente igual no português, né? Bom, a gente usa, assim como os americanos, para falar de andares de um prédio. Então, 11º andar, 12º andar. Então, é uma utilidade, né? Você falar de sequência, de ordem. Ah, lá vem o primeiro colocado, o segundo colocado. Eles usam demais para falar de séculos, né? Então, Shakespeare was born in the 16th century. Então, o Shakespeare nasceu no século 16º, no 16º século. Bom, é o que os americanos, gente, eles não falam datas da forma cardinal, como a gente fala. É engraçado o português é meio doido, né? Você fala assim, hoje é 1º de março. Aí depois você não fala 2º de março, não. Você fala 1º de março, 2 de março, 3 de março, 4 de março. Então a gente só usa o ordinal no primeiro número. Mas no inglês, quando a gente vai falar a data, por exemplo, vamos supor que é quinta-feira 13 de março. Você vai falar 13º de março. Eles vão falar da forma ordinal. Então aqui, ó, olha esse exemplo. Her birthday is on the 29th. Então, her birthday is on the 29th. Então aqui o aniversário dela é no dia 29, mas eles vão falar 29º. Deu para entender? Aqui tem a especificação de todas essas regras que eu falei. Então vocês podem ficar vindo aqui verificando, sempre que se esquecer, e comparando com a tabelinha aqui, né? Então aqui, ó, a questão do 5, do 12, né? Removemos o VE, colocando o F mais CH. O 9 acaba em E, removemos o E, adicionamos TH no lugar. No caso aqui do Y, a gente remove o Y, coloca o IE mais o TH. Beleza? Faltou aqui só no caso o número que já termina com T, né? No caso do 8. Só faltou essa regrinha aqui. Que aí você não precisa de colocar 2 T's. Você só vai pôr mais um H. Bom, pessoal, então essa aula é só isso.